Disciplina com amor e limites, parte 1. Versão brasileira Dublamix Rio. Cada criança que nasce é um tesouro especial cheio de possibilidades. Nossa responsabilidade como pais é de amá-los e orientá-los para que se sintam seguros, protegidos e com otimismo para enfrentar a vida. Conseguir a disciplina no lar é um tema que afeta a grande maioria dos casamentos. Eles desejam que seus filhos tenham as melhores oportunidades para terem sucesso na vida, conseguirem relacionamentos de forma madura e correta quando crescerem e serem produtivos à sociedade. Porém, para conseguir um filho que tenha estas características ou uma filha que se manifeste com uma infância positiva, tem que se preparar para saber como relacionar-se com eles e como efetuar uma disciplina correta. Por isso, nos reunimos para estudar o que é a disciplina com amor e limites, que é realmente a chave do sucesso e da felicidade nas relações de pais e filhos. Para isso estamos aqui hoje. E começaremos, em primeiro lugar, a considerar o tema das relações, os estilos das relações no lar, particularmente os estilos das relações que os pais têm para com os seus filhos e que efeitos causam estes estilos na conduta dos filhos. Vocês já viram lares em que existem filhos que parecem que os pais sabem exatamente o que fazer, porque seus filhos crescem com a capacidade de relacionar-se corretamente. Se manifestam como pessoas responsáveis e maduras à medida que crescem. Pessoas que estão integradas à sociedade com atitudes de respeito, de generosidade. E há outras famílias que parecem não se importarem com o que fazem. Não podem conseguir que os filhos respondam bem. Os filhos tornam-se rebeldes, rejeitam a autoridade dos pais, envolvem-se com atitudes contrárias às normas da sociedade e acabam tornando-se eventualmente delinquentes. Digam-me qual é a razão. Será que há algum motivo que determina os resultados? Será que há alguma razão na forma que os pais relacionam-se com os filhos que determine que os filhos fiquem desta forma? Com esta pergunta, realizou-se uma pesquisa vários anos atrás. Uma pesquisa extremamente proveitosa que eu vou compartilhar com vocês. Esta pesquisa teria por objetivo determinar como os estilos de relacionamentos que os pais tinham com seus filhos afetava a forma de relacionamento dos filhos com a sociedade e o meio ambiente. Ou algumas outras características da sua vida, como tomar iniciativa própria, a forma como eles vão relacionar-se com os princípios ou normas morais dos próprios pais, ou os princípios e crenças religiosas dos pais, ou como se relacionarão ao meio ambiente social. É interessante porque os estilos de relação dos pais estão determinados por inúmeros fatores muito variados. Como você se relaciona como mãe ou como pai com seus filhos? Qual o seu estilo? O seu estilo é determinado, possivelmente, em parte, pela herança que nós recebemos de nossos pais, determina em grande parte como vamos nos relacionar com outras pessoas. Há pessoas que herdaram as características de serem autoritários. Muito natural quando uma pessoa que herdou esta característica expressar palavras e ações de uma forma dogmática com os filhos. Já disse, venha até aqui imediatamente, não escutou? Isto está dentro da pessoa muitas vezes e a faz atuar desta forma. Entretanto, algumas pessoas herdaram a característica de serem muito mais passivas. E vai escutar o pai dizer a seu filho, Joãozinho, já te chamei 4 vezes, por que você não vem? Por favor.
E é essa característica do pai, da mãe e que ele herdou. É a parte de sua forma de ser. Não fala assim somente com os filhos. Fala desta forma com a esposa, com o patrão no trabalho e com as outras pessoas também. Porque é a forma que ele tem de relacionar-se. A hereditariedade determina nossa forma de nos relacionarmos como pais, mas não somente a hereditariedade. Entra também a influência dos nossos pais. Nossos pais tiveram uma determinada forma de ser conosco. E à medida que crescemos, muitas vezes gravamos em nosso cérebro, em nossa mente, esta forma como nossos pais nos trataram. E sem percebermos, quase que de forma inconsciente, quando nós somos pais, atuamos de forma muito semelhante. Quando eu estava crescendo, meu pai era uma pessoa muito presente em nossa casa. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Meu pai foi uma pessoa muito dogmática e autoritária. Passados anos, me casei e tive muitos filhos. E um dia, Edgar, o nosso filho menor, que tinha provavelmente 6 anos, estava fazendo alguma coisa que não me agradou. E lembro-me muito bem quando vi-me gritando de forma exasperada: Edgar, quantas vezes eu já... Aí é que eu me dei conta de que estava agindo exatamente igual como na minha memória agia meu pai quando eu era criança. Ou seja, de certa maneira, a forma de ser do meu pai determinou que eu atuasse de forma semelhante para com o meu filho. Há outros pais que, em vez de agirem como o pai ou a mãe, como não gostavam da forma como os pais atuavam, fazem um esforço consciente para serem diferentes. Agem de forma totalmente oposta que seus pais sempre atuavam. Alguns pais eram muito severos. E agora, quando o filho e a filha crescem e são pais, escolhem ser muito pacientes e, em vez de dizerem ao filho, vai trabalhar para ganhar o seu dinheiro, lhe dão tudo o que podem dar, porque eu não quero que o meu filhinho sofra o que eu sofri quando era criança. Eles tomam uma posição totalmente oposta. A herança, a influência dos pais, mas isso não é tudo. A educação também determina de grande forma como vamos nos relacionar com os nossos filhos. Ou aqueles que têm interesse em estudar, em aprender como nossa forma de ser pode afetar nossos filhos. Vão ter, através da dedicação, desse tempo, desse esforço posto em aprender, vão ter uma mudança na sua forma de ser, sua forma de se relacionar com os filhos vai ser afetada por esta educação que eles recebem. Mas a educação também não é tudo, porque existem outros elementos que afetam a forma que somos. O ambiente social tem muito a ver. Onde crescemos? Se crescemos em um ambiente, em um bairro, em um edifício onde há muitas pessoas que são de descendência italiana, como são os italianos? Extrovertidos, alegres, gritões, verdade? E ali estão crescendo nossos filhos, e eles veem como se relaciona a família de italianos, que em sua maioria tem certas características únicas, vão possivelmente, pelo meio ambiente em que estão, agir de maneira muito semelhante à família italiana com que eles cresceram. E quando forem grandes e tiverem seus filhos, vão gritar como gritavam os italianos a seus próprios filhos. Ou terão esta atitude familiar que os italianos têm quando estão todos juntos. Os filhos se casam e possivelmente ficam morando perto dos pais por ali mesmo. Ou seja, o ambiente social que temos também determina o estilo que temos para nos relacionarmos. Mas, além de tudo isso, também há situações em que a saúde da pessoa vai afetar a forma como se relaciona. Quantos de nós, quando temos uma forte dor de cabeça, em vez de sermos pacientes com nossos filhos, gritamos e os maltratamos? Se não há saúde, é muito mais difícil atuar de uma maneira calma, passiva, carinhosa. Porém, a saúde é algo que às vezes se pode controlar e às vezes não. Uma coisa que podemos controlar é a alimentação. E a alimentação também afeta a forma com que nos relacionamos com os filhos. Se dão conta de que, como pais, temos grande responsabilidade de avaliar tudo o que está determinando a forma que nos relacionamos. Porque se comemos inadequadamente, comemos de forma irresponsável. O mais provável é que esta alimentação vai afetar a forma como nos relacionamos com os nossos filhos.
E, consequentemente, afetará na forma como os filhos respondem também. O último ponto que se deve mencionar como elemento que afeta a forma como nos relacionamos com nossos filhos é a religião ou o conceito religioso que temos, a espiritualidade ou a falta de espiritualidade da pessoa. Quando uma pessoa tem princípios religiosos, esses princípios religiosos geralmente, nem sempre, mas muitas vezes, vão afetar a forma como esta pessoa se relaciona com quem está à sua volta e particularmente com a família e os filhos. São parte da família. Ou seja, uma vez que entendemos de onde vêm as influências que determinam como somos, vamos ter uma possibilidade mais específica de poder escolher mudanças, se achamos que devemos fazer mudanças em nossa forma de ser. Eu acredito que todos estamos aqui numa postura aberta às mudanças, porque, de forma geral, todo progresso na vida de um ser humano depende da atitude que tenha para fazer mudanças. Existem pessoas que escutam um material que é muito instrutivo e bom, porém não tem nenhum desejo de mudar, e não importa que seja muito bom o que escute, não importa que seja muito importante, se a pessoa não deseja mudar, não acontece nada. Por isso, antes de entrar no tema especificamente de que coisas poderíamos mudar se achamos que nos faz falta mudar, como é esta atitude para com as mudanças? Tem uma mente fechada ou aberta? Aceita a possibilidade que existem certas coisas que talvez seria melhor que você modificasse em sua forma de ser como mãe ou como pai? Ou é você, o pai ou a mãe, que já sabe tudo e não precisa de nenhuma ajuda? Estou seguro de que não é esse o seu caso. E sem problemas, agora vamos ver como todos nós, incluindo-me também, vamos poder aprender um pouco mais. Não estou falando para vocês como um expert que já sabe de tudo. Em nosso lar temos 2 filhos já adolescentes. E reconhecemos que, muitas vezes, nem sabemos o que fazer. Temos que estudar, que gastar algum tempo. E antes de começar a desenvolver todos estes temas, quero dar-lhes ânimo. Não importa o quão perfeitos sejamos, existe a possibilidade de que nossos filhos não se saiam bem. Por quê? Porque dentro de cada ser humano há um princípio sagrado que se chama livre-arbítrio. E mesmo que eu faça tudo correto, existe a possibilidade de que meu filho ou minha filha escolham a forma incorreta. Apesar de tudo que eu possa fazer, o livre-arbítrio é deles, e eu devo reconhecer esta realidade e aceitá-la. E fazer sempre o melhor possível, porque não posso fazer do livre-arbítrio uma desculpa para não fazer o melhor possível. Assim agora, após entender isto, comecemos a pensar um pouquinho no tema dos estilos de relações entre pais e filhos. A pesquisa a que me referi anteriormente foi feita por um número de educadores que apresentaram seu trabalho no Conselho Nacional de Relações Humanas. Ali, um doutor chamado Dennis Worcey avaliou este trabalho e logo apresentou um artigo muito útil onde ele descrevia como este informe nos ajuda a entender os estilos de relações entre pais e filhos e como os vários estilos de relação afetam a forma como os jovens vão agir na vida. O primeiro ponto que eles avaliaram em um grande número de jovens, eles avaliaram 4 aspectos distintos da vida desses jovens. Queriam saber se esses jovens tinham uma vida positiva ou negativa ou intermediária. O primeiro ponto que avaliaram nestes jovens foi a autoestima. Que nível de autoestima tinham estes jovens? Todos temos consciência de que a autoestima é importante. Uma pessoa que tem um conceito geralmente muito baixo de si mesmo é uma pessoa que vai custar muito a enfrentar a vida com uma atitude positiva. É importante nos sentirmos, não de forma orgulhosa, eu sou melhor que os demais,
mas sim de uma forma sã. Eu sou uma pessoa que gosta de si mesma. Estou satisfeito comigo. Eu não sou perfeito, entretanto, tenho problemas, tenho coisas para resolver. Porém, neste momento, minha atitude é positiva e tenho certeza que vou continuar crescendo. É uma atitude sadia. Nestes jovens se avaliou o nível de estima própria. Tem um nível alto, médio ou baixo? O ponto seguinte que avaliaram em todos estes jovens foi a capacidade que os jovens tinham de se relacionar com as autoridades. Sabem que cada ser humano precisa saber como se relacionar com as autoridades. Quando alguém não sabe se relacionar com as autoridades, provavelmente termina na cadeia. Porque há momentos na vida de cada ser humano que se tem que respeitar uma autoridade superior. Pensem por um momento. Todo empregado deve respeitar a autoridade do patrão. Se não respeitar o patrão, o que possivelmente vai acontecer? Vai perder seu emprego. E se perde muitos empregos, possivelmente vai ser difícil encontrar outro emprego. Ou seja, o futuro econômico, o futuro profissional de uma pessoa está conectado à forma que tem para se relacionar com as autoridades. O que acontece se alguém tem um problema no trânsito e vem o guarda e diz, pare, e ele diz, não, eu não vou respeitar o senhor. Por que vem me perturbar aqui? Vá para sua casa, não me perturbe. Que problema vai ter esta pessoa de imediato? Vai terminar na cadeia. Nós temos que saber nos relacionar com as autoridades. Existem muitos tipos de autoridades. Na vida da criança, a primeira autoridade são os pais. Os pais têm autoridade. As crianças devem reconhecê-la, respeitá-la e se relacionar com esta autoridade que deve ser exercida corretamente. Porém, não somente os pais, mas os avós também têm autoridade. Ou outros familiares em menor grau, mas também é importante que se dê em conta. À medida que as crianças crescem, começam a se relacionar com outras autoridades, como os professores, o diretor da escola, logo os professores de níveis mais altos na educação, ou as autoridades civis do país, autoridades religiosas, e ainda a quantidade de situações onde o ser humano tem que aprender a se relacionar com a autoridade. Se não souber se relacionar, terminará com problemas, evidentemente. Portanto, esse é um ponto importante. E avaliaram nestes jovens que nível de capacidade tinham para se relacionar com autoridades. Este foi o segundo ponto. O terceiro ponto que avaliaram foi a capacidade dos jovens, ou a predisposição dos jovens, de aceitarem e incorporarem em suas próprias vidas os princípios morais ou religiosos dos pais. Em outras palavras, se os pais eram religiosos e iam à igreja, a pergunta era, será que as crianças querem ir à mesma igreja dos pais ou não querem saber de nada desta igreja? E para aqueles que têm princípios cristãos, é muito importante que nossos filhos continuem na fé, nos princípios religiosos que, como pais, acreditamos que têm tanto valor. Portanto, acreditamos que é importante saber como nos relacionamos para que as crianças e os jovens eventualmente não digam porque papai disse vá à igreja, e sim eu quero, de vontade própria, escolher e seguir os mesmos passos que meu pai e minha mãe seguiram. Quero ter os mesmos princípios que eles tinham. Ou haverá momentos em que existirá uma certa rebelião contra esta crença, mas em geral o jovem que tem um contato positivo com a família, uma relação sadia, acaba decidindo, eu quero seguir a mesma fé do meu pai ou da minha mãe. Muito bem, se avaliou a disposição desses jovens de se manterem na fé e nos princípios morais de seus pais. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto que se avaliou é o nível de rebeldia que os jovens possuíam contra a sociedade. Como se manifesta o nível de rebeldia nos jovens? Há muitas formas de manifestar rebeldia. Algumas são muito comuns e naturais nos jovens e são parte do processo de crescimento. As aceitamos e são reais na juventude. É como, por exemplo, em muitos casos, os jovens que querem pentear-se diferente, ou cortar seus cabelos diferente dos pais, ou vestir-se um pouco diferente, e tudo, de certa maneira, bem pouco aceitável, porque compreendemos que é um período da idade deste jovem. Mas
quando esta rebeldia se expressa em graus extremos, há problemas. Por exemplo, quando a rebeldia vai contra as normas da sociedade e se expressa usando drogas, temos um problema sério. Ou sendo completamente imoral, um problema sério. Ou identificando-se com bandos e quadrilhas violentas, um problema sério. E isso era o que estavam avaliando nestes jovens. E como esses jovens eram bem distintos, de ambientes diferentes, havia jovens que possuíam, claro, níveis bem altos, positivos em toda esta avaliação, e havia jovens que estavam muito abaixo na avaliação. Uma vez que avaliaram todos os jovens, o passo seguinte era: agora queremos ver qual era o estilo que os pais tinham quando se relacionavam com estes jovens. Será que existe uma correlação da postura do pai e da mãe que, de alguma forma, determinava que o jovem possuísse um sentimento positivo a respeito de si mesmo ou talvez muito negativo? Vamos estudar isto agora. E começaram a avaliar as características de relações dos pais com os filhos. Os pais destes jovens que foram avaliados nestes 4 pontos que acabamos de expor. Então, os pesquisadores foram até os pais e fizeram uma avaliação do modo como eles se relacionavam com seus filhos, levando em conta 2 elementos fundamentais. Quais eram esses 2 elementos fundamentais? O primeiro dos elementos era o nível de controle que estes pais possuíam sobre a conduta dos filhos. É importante ter controle sobre a conduta, não é verdade? Se não há controle sobre a conduta dos filhos, os filhos fazem o que querem. E não há nada mais vergonhoso do que uma família onde o filho faz o que quer e se a mãe chama para dar uma ordem, ele diz: "Ah, mamãe, eu não quero fazer nada, não. Não. E ninguém sabe como fazer com que obedeça. O que há com muitas famílias que não têm nenhum controle sobre a conduta dos filhos? Estas famílias estão num extremo. Em um extremo na forma de se relacionar com os filhos. Estas são as famílias que não sabem como fazer com que as crianças obedeçam. Pedrinho, vem até aqui. Pedrinho vira para a mamãe e ri. Não. Já disse que vem até aqui imediatamente. Agora mesmo, Pedrinho. Não. Eu não vou, não. Se não vier, eu vou te dar uma surra, está entendendo? Eu não vou, não. O Pedrinho não vem, a surra não ocorre e não acontece nada. Já estão num ponto em que as crianças estão tão fora de controle que os pais já não sabem mais o que fazer com elas. Situações extremas. Há famílias onde não há nenhum controle sobre a conduta dos filhos. Entretanto, no outro extremo, se nos movemos agora nesta linha que prevê os vários níveis de controle, nós podemos encontrar neste outro extremo famílias que sabem controlar a conduta dos filhos, que ensinaram a obedecer. Agora, não pensem que isso assim mesmo é positivo. Vocês acreditam que famílias que ensinam a obedecer são boas famílias? Porque somente o que precisaram fazer foi ensinar a obediência? Não, não necessariamente. É bom que vocês tenham os olhos abertos, porque fazer com que uma criança obedeça não quer dizer que esta criança obedeça de coração. Há muitos casos em que a criança obedece simplesmente porque sabe que se não obedece, o pai lhe dá uma surra. E sabem que é muito melhor obedecer, senão à noite vai ter o corpo todo dolorido. Essa obediência em si não é uma obediência positiva. É a obediência que surge do medo que não está baseada num coração que aceita, compreende e que deseja responder. Não há uma relação neste caso. Há muitas formas de ensinar a obedecer e algumas não são nada boas. Há outras, por exemplo, que em vez dos pais ensinarem a obedecer através de uma comunicação aberta, espontânea, tranquila, eles utilizam métodos de manipulação. Existe um que eu chamo de método de manipulação através do sentimento de culpa. Nunca escutaram uma mãe dizer à filha:
Quantas vezes vou ter que dizer que não faça isso? Você continua fazendo o mesmo todas as vezes e não pensa na dor que me dá no coração. Eu vou acabar tendo um ataque do coração um dia desses e você vai ver, vai se sentir tão, mas tão mal porque eu vou morrer. Um dia desses eu vou morrer. E a filha obedece porque a mãe está ameaçando que vai ter um ataque do coração e vai morrer. Complexo de culpa. É uma forma positiva de ensinar a obedecer. É claro que existem formas de ensinar a obedecer corretas. No eixo em que temos em um extremo famílias que não sabem ensinar a obedecer de nenhuma forma e no outro extremo famílias que ensinam a obedecer e que os filhos realmente atendem. Estas famílias que estão neste extremo, com um olhar às vezes é suficiente. Há muitas famílias que às vezes o pai simplesmente diz psst, e a criança atende imediatamente. Às vezes é somente olhá-los, firmes, fixos, e a criança fica quieta. É interessante como cada dinâmica difere de um lugar para o outro. E às vezes a dinâmica entre um pai e um filho é diferente da dinâmica entre o pai e a outra filha ou outro filho. Porém, esta família geralmente ensina a obediência a todos os filhos. Este foi um dos elementos que levaram em conta para avaliar as características das relações entre os pais e os filhos. O próximo elemento que levaram em conta para avaliar as características dos pais foi a capacidade que os pais tinham de expressar amor e aceitação e carinho, de tal forma que as crianças consigam perceber. Escutaram o que eu disse? Não é se os pais amavam os seus filhos, não era essa a pergunta. A pergunta era: têm os pais a capacidade de expressar amor, carinho, aceitação por seus filhos de tal forma que os filhos sintam esta aceitação? Porque pode ser que o pai ou a mãe diga: ah, eu lhe quero muito, Joãozinho, claro que sim. E o Joãozinho diz: não me quer nada. Nunca me escuta. Nunca se interessa por minhas notas. Nas notas que eu tiro na escola. Ou seja, Joãozinho não sente que os pais se interessam por ele. Porém, o pai diz: nós o queremos muito, o amamos muito. Não estamos falando dessa classe de amor, estamos falando do nível de amor que os pais sabem expressar de tal forma que a criança sinta. E é claro que, neste contexto, existem famílias que têm a habilidade de expressar amor e as crianças o sentem, o percebem. Que classe de famílias são estas? São famílias que expressam o amor e o carinho de 1000 formas diferentes. São famílias que falam constantemente e cobrem as crianças com frases como que são especiais, que te queremos muito, que alegria termos você em nosso lar, quanto te queremos, que bênção que Deus deu à nossa família e não te deu a nenhuma outra família, pois aqui nós te queremos. E a criança sente atrações das palavras, dos abraços, dos beijos, dos carinhos, da forma como a família fala para as outras pessoas a respeito das crianças, como elas são especiais e importantes. E são estas famílias que fazem as crianças se sentirem queridas e amadas. Há um ambiente aconchegante nesta relação. Porém, é claro que existem famílias que não sabem expressar o carinho, o amor, de forma que as crianças percebam. Pode ser que nesta família o pai diga: ah, eu te quero muito, Carlinhos. Claro que sim, lhe comprei até uma bicicleta. E também comprei ingressos para o jogo de futebol para todo o campeonato. E com isso, acreditam que é suficiente. Quando levamos em conta esses 2 elementos, que são os elementos mais importantes na relação com as crianças, nos damos conta que estamos dividindo tudo em 4 estilos de relação entre pais e filhos, e os estilos são o estilo permissivo, o estilo negligente, o estilo autoritário e o estilo onde se combina o amor e os limites. Estes 4 estilos são importantes de entender. Há um que é o correto, é o bom, é o melhor. E há 3 que produzem resultados negativos. E na sessão seguinte, veremos qual é o correto e quais são aqueles métodos que produzem resultado negativo e quais que produzem os piores resultados, quanto aos elementos que levamos em conta na pesquisa. Creio que esse é um tema extremamente importante. E estou seguro
de que todos nós queremos ver o resultado desta avaliação.